Tô de volta às mídias sociais da TNT Esporte para a gente falar sobre o lamentável episódio que gerou o cancelamento da partida entre Colo-Colo e Fortaleza pela fase de grupos da Libertadores. Vamos falar sobre isso? Já deixa o like, se inscreve no canal, deixa o gostei, deixa o curtir, tudo aquilo que você faz aqui nas mídias sociais da TNT. Para quem não sabe, na noite de quinta-feira, o Colo-Colo recebeu o Fortaleza lá em Santiago para mais uma rodada, para a segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo estava caminhando para 0-0, o Colo-Colo deu ali aquela pressão, muito escanteio, muita bola jogada na área, teve uma finalização do Cepeda que o João Ricardo defendeu com perigo, mas no fim, no geral, o jogo estava bem igual, um 0-0 ali, e até que no meio do segundo tempo, alguns torcedores de uma das organizadas do Colo-Colo começaram a quebrar o acrílico que separa o campo das arquibancadas e depois invadiram o campo e, além de invadirem o campo, eles correram para cima dos jogadores do Fortaleza. A delegação do Fortaleza, entendendo o clima, entendendo que o clima estava esquisito, já tinha caminhado para correr para os vestiários, correr para se proteger, e até alguns jogadores do próprio Colo-Colo foram ali para tentar conter os torcedores que estavam invadindo o campo e tudo mais. E aí depois, com a apuração, com a análise e o trabalho da equipe da TNT Esportes Chile e também o trabalho do jornal La Terceira, a gente entendeu mais ou menos o que motivou essa questão. Do lado de fora, na altura ali do começo do jogo, foram vários tumultos de torcedores querendo invadir o estádio, querendo invadir para assistir o estádio. O Colo-Colo vive um momento em que os torcedores estão muito empolgados, e então você tinha torcedor querendo invadir o Estádio Nacional. Acabou que nesses processos de tentativa de invasão, a polícia acabou intervindo e, em uma determinada situação, dois jovens acabaram morrendo, uma menina de 18 anos e um garoto de 13 anos, depois da ação de um veículo da polícia, um veículo de forças de segurança chilena, que acabaram meio que imprensando eles e matando os dois. Essas mortes confirmadas na porta do Estádio Nacional de Santiago, essa informação começou a rodar, começou a aparecer, começou a gerar uma agitação dentro da torcida que estava dentro do estádio e gerou esse tipo de essa invasão e quebrar o acrílico lá que separa, e a invasão do campo com vários torcedores lá. Logicamente, a comitiva do Fortaleza se protegeu no vestiário, o árbitro paralisou o jogo, e assim ficamos por mais ou menos 2 horas, até que, depois de muito a Conmebol tentar que o jogo retomasse, o árbitro decidisse encerrar o jogo por falta de segurança. E aí foi isso que aconteceu. O jogo foi encerrado por motivo de não haver segurança para a conclusão, para o término do mesmo. Então, esse é o cenário hoje. O que vai acontecer com o resultado desse jogo? Vai para o tribunal lá da Conmebol. A gente precisa entender o que vai ser feito. Eu vou falar sobre isso nesse vídeo, mas antes eu queria começar dizendo: está muito claro que é obrigatório que todo promotor de um evento desse tamanho cumpra clara e fielmente a questão do perímetro. O que num grande evento se faz? Se faz um perímetro de segurança, você faz um raio de segurança no entorno do local, ou um ginásio, ou um estádio, ou um palco de um show. Você faz um perímetro de segurança. Tem vários que fazem mais de um perímetro. Você faz ali um perímetro, um raio de 500 metros em volta, depois um raio de 1 quilômetro, um raio de 2 quilômetros, ou até mais, dependendo, quando é uma coisa em que envolve, por exemplo, autoridades, presidentes de países. Você faz um raio maior, e dentro desse raio é controle total.
dentro desse raio, dentro do raio ali de colocado de segurança, você faz. E está muito evidente que várias entidades esportivas, vários promotores de eventos esportivos estão sendo negligentes com isso. Isso tem sido claro. E para não dizer que é só coisa aqui da América do Sul, porque nós somos atrasados e tudo mais, já houve uma vergonha dessa dentro de uma final de Champions League. Houve na final da Eurocopa de 2020. A Champions League, a final da Eurocopa de 2020, aconteceu isso. A final da Champions de 2022 em Paris foi uma vergonha, a falta de respeito mínimo a um perímetro de segurança. E aí eu falo porque eu estava na final da Champions de 22 e cheguei com um carro de aplicativo comum a 50 metros do portão do estádio. Carro aplicativo comum. Não era que o meu carro era credenciado e estava, não. Peguei, chamei no aplicativo o carro, pum, entrei no carro, saí, eu e outros da equipe da TNT Sport. Quando a gente, é aqui, paramos, a gente subiu. Quando a gente parou, subimos uma escada, já era o portão. Então, assim, nós estamos falando de uma final de Champions League, maior torneio de clube do mundo. A gente está falando de uma cidade como Paris, que cedia evento, toda semana praticamente cedia grande evento. E nenhum respeito à noção de perímetro de segurança. Ontem também, no Estádio Olímpico, no Estádio Nacional de Santiago, você ter pessoas sem ingresso chegando na beira do portão é sinal de que você não teve nenhum respeito, nenhuma valorização da questão de perímetro de segurança. E isso gera problema. Por quê? Porque a pessoa que quer invadir, ela se vale, para ela é importante ter as pessoas com ingresso. Porque se todo mundo que tem ingresso estiver dentro do estádio, quem quer invadir não tem o tumulto, não tem o bolo para invadir. E ontem isso terminou em tragédia com a morte de 2 jovens, uma menina de 18 anos, um garoto de 13 anos, que saíram de casa para assistir um jogo de futebol. Segundo o depoimento da irmã dessa menina de 18 anos, os 2 tinham ingresso. Olha que coisa. Isso aí precisa ser investigado ainda. Mas segundo o depoimento da irmã da vítima, ao jornal La Terceira do Chile, a irmã dela e o garoto de 13 anos tinham ingresso. E acabaram perdendo a vida, acabaram voltando para casa, para suas casas, para seus familiares dentro de um caixão. Então, está muito claro isso. E a Conmebol tem problemas com isso, né? Já vários jogos grandes da Conmebol, por exemplo, o Flamengo teve problema com essa falta de perímetro dentro do Maracanã em jogos decisivos várias vezes. A final da Copa América, que foi nos Estados Unidos, que é um local acostumado a grandes eventos, teve isso também. Então, assim, está muito claro que a noção de perímetro de segurança precisa ser respeitada. E tivemos 2 jovens pagando com a vida nessa situação. Esportivamente, para mim é muito claro, né? Esportivamente, para mim é muito claro. Eu estou olhando aqui na minha cola o que diz o regulamento, e o regulamento da Conmebol, no artigo 12, diz que as sanções disciplinares do artigo 6º se aplicam nesses casos aqui. O primeiro caso é invadir ou tentar invadir o campo de jogo. O primeiro item já está descumprido. E punições. Aí está aqui. Sanções previstas no artigo 6º, terceiro parágrafo. Obrigação de jogar um ou vários jogos com portões fechados. Fechamento parcial do estádio. Proibição de disputar um ou vários jogos num determinado estádio. Jogar em campo neutro. Jogar fora do país. Anular o resultado da partida, determinação de um resultado da partida, ou seja, atenção a esse, determinação de um resultado da partida. Entre as sanções para quem invade o campo de jogo, o torcedor que invade o campo de jogo, está determinar o resultado da partida. Entre outros, repetir o jogo, perder pontos, desclassificação. O Colo-Colo, pelo que está lá, pode ser desclassificado da Libertadores direto. Isso está previsto em regulamento. Não sei se é o que vai acontecer, eu diria, conhecendo a Conmebol, que não. Mas, esportivamente, para a gente não brigar, para a gente não perder muito tempo, deveria, de cara, chegar e ir lá. Placar do jogo. Colo-Colo 0, Fortaleza 3. Ponto. Isso deveria, de cara, acontecer. Porque está evidente que
por motivo de falta de segurança, o jogo não foi concluído. O Fortaleza está lá na dele. Isso daí deveria ser coisa básica. Inclusive a CBF, neste caso, agiu como deve agir uma confederação que cuida dos interesses dos seus filiados. Ela já, na noite do ocorrido, na noite de quinta-feira, de madrugada de quinta para sexta, entrou em contato com o diretor de competições da Conmebol, o seu Fred Nantes, pedindo os pontos do jogo para o Fortaleza. E de manhã a CBF fez todo esse processo, enviando todo esse pedido para o Tribunal Disciplinar da Conmebol, pedindo também os pontos do jogo. Então, para começo de conversa, como vai terminar, se o estádio vai ser fechado, se vai jogar sem torcida, isso aí eu não sei. Se vai ser eliminado da competição, isso eu não sei. Mas os pontos do jogo deveriam ser automáticos dados para o Fortaleza. Então, acho que isso deveria ser o básico. O que vai se fazer com o Colo-Colo é desse ponto para frente. O Fortaleza ganhou o jogo, é ganhador do jogo, porque a falta de segurança é no estádio do Colo-Colo. Isso daí para mim é básico. E, inclusive, nos regulamentos da competição, estão lá colocados que o mandante do jogo é responsável pelas coisas que acontecerem no jogo. E ainda tem um termo jurídico que é: o mandante do jogo responde solidariamente com os problemas ocasionados no jogo, independentemente dele ter culpa. Isso está no texto. O independentemente de ter culpa o Colo-Colo pode provar que ele não tinha nada a fazer, que a questão é da polícia, mas ele responde independentemente de culpa. Isso está no texto. Então, acho que o básico o ponto de partida disso é daqui para cima. E o daqui para cima é o Fortaleza ganhar os 3 pontos do jogo. E depois a gente vê o que vai ser feito com o Colo-Colo no âmbito esportivo. No âmbito social, está muito claro ali que é mais uma questão importante em que houve negligência de autoridades num evento desse tamanho, com estádio lotado, com torcida empolgada e que termina tragicamente para 2 famílias ou mais, com uma menina de 18 anos e um menino de 13 anos sendo devolvidos à família em caixões por um jogo de futebol. É muito triste, é muito lamentável e é o que eu tenho para dizer aqui. Quero te ouvir, o que você acha, diz aqui embaixo. Faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT. Qualquer momento a gente volta. Um abraço. Tchau.